Mais uma vítima agora do pastor acusado de abusar sexualmente de crianças que procurou o Tribuna. É que eu estava falando em monstro, vamos mostrar agora o monstro da Bíblia. Você quer ver? Alguém que só teve coragem de abrir a boca após ter visto uma denúncia exclusiva aqui do Tribuna da Massa. Sempre foi muito legal com todo mundo, era o avô dos retiros da igreja na qual ele congregava. E quem passou pelo que passou, tipo, olhava e via que não era tudo isso. Que ele não era o bonzinho, que ele estava ali só vestido de ovelha. E a gente estava na casa dele, no gramado que tem ao lado de uma rampa, que é uma rampa onde passam os carros. E eu estava brincando com os meus primos e com os netos dele, que todo mundo era criança, e ele me chamou para ir ao banheiro e eu, sem maldade, fui. E quando ele me pegou no colo, ele já me pegou no colo passando a mão nas minhas partes íntimas. E foi onde ele me levou no banheiro e acabou me molestando. Passou as partes íntimas dele em mim. Quantos anos você tinha? Eu tinha um pouco menos de 4 anos. As vítimas não param de aparecer. O Tribuna da Massa tem feito uma campanha para que todas as crianças, adolescentes, jovens que foram molestadas por esse senhor que procurem a polícia. Algumas não têm coragem de procurar a polícia imediatamente porque nunca haviam aberto a boca nem para a própria família. Mulheres que foram vítimas, é muito importante que vocês denunciem. Esse pastor está posando de inocente, ele já andou falando que é perseguição do diabo em cima dele. Olha, se tem alguém aqui com pacto com o capeta, não somos nós não, viu, pastor? É o Senhor que usava indevidamente a Bíblia, que pregava a palavra durante 40 anos e que nunca mais vai entrar no altar. Porque se o senhor entrar numa igreja para pregar o evangelho, você pode ter certeza que nós vamos lá filmar, tá? A igreja que se preze não abre espaço para o senhor, seu vagabundo. Me perdoa a expressão. Me perdoa a expressão. Gente, mais uma vítima do pastor acusado de abusar sexualmente de crianças procurou aqui o Tribuna da Massa. Essa vítima fez revelações chocantes. Como é que o monstro da Bíblia seduzia essas vítimas com o apoio da igreja e da família? Entrevista exclusiva na tela do Tribuna agora. Sempre foi muito legal com todo mundo, era o avô dos retiros da igreja na qual ele congregava. E quem passou pelo que passou, tipo, olhava e via que não era tudo isso. Que ele não era o bonzinho, que ele estava ali só vestido de ovelha. A cidade é Colombo e o caso de um pastor acusado de pedofilia já rodou o Brasil. Um pastor de 70 anos é suspeito de abusar sexualmente de crianças em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. As acusações de pedofilia vieram à tona depois da denúncia de uma das netas dele, atualmente com 16 anos. Depois da divulgação das histórias que a igreja não conta sobre o pastor José Heraldo Michak, várias vítimas apareceram. Algumas se recusam a gravar entrevistas, tamanho o trauma. Mas o Tribuna conversou com outras. Uma delas tem 25 anos de idade e diz ter sido abusada pelo militar aposentado quando tinha apenas 3,5. E a gente estava na casa dele, no gramado que tem ao lado de uma rampa, que é uma rampa onde passam os carros. E eu estava brincando com os meus primos e com os netos dele, que todo mundo era criança, e ele me chamou para ir ao banheiro e eu, sem maldade, fui. E quando ele me pegou no colo, ele já me pegou no colo passando a mão nas minhas partes íntimas. E foi onde ele me levou no banheiro e acabou me molestando. Passou as partes íntimas dele em mim. Quantos anos você tinha? Eu tinha um pouco menos de 4 anos. Ela resolveu falar sobre isso quando percebeu que o ataque não tinha sido apenas contra ela. Contei para minha irmã
alguns meses atrás, mas eu não disse para ela quem. Só disse para ela que se eu contasse, ninguém nunca ia acreditar. Por que não ia acreditar? Ele é um pastor de igreja, ele, na visão de todo mundo, ele é uma pessoa de bem. Ele é bem conhecido e bem reconhecido aqui na região, nas igrejas na qual ele frequentava. Ele demonstra ser uma pessoa que ele não é. E quando eu contei pra ela, ela não... Ela falou, maninha, você conta pra quem você quiser. Se você não quiser contar pra ninguém, eu vou te apoiar, eu vou deixar do jeito que tá. E foi isso que eu fiz, eu deixei do jeito que tava até acontecer tudo o que aconteceu. Para ela, as ameaças do pastor fazem com que outras mulheres não queiram falar sobre o assunto. Que eu sei, são mais de 4 que sabem. Uma delas foi estrupada, não só molestou, que foi estrupada e prefere não falar, prefere deixar do jeito que tá. Tem umas que preferem não se incomodar para não ter que voltar ao inferno que viveu tudo de novo. Ele era próximo da minha família, ele foi meu padrinho. Ele é muito próximo da família e de todos de quem ele abusou. Uma das pessoas a quem nossa entrevistada se refere é filha do pastor. Trata-se de uma nova personagem nessa história para o telespectador do Tribuna. De acordo com a acusação, esta filha também já foi abusada por José Heraldo, mas no processo ela está ao lado do pai. Nossa equipe tentou conversar com ela. Saia do meu estabelecimento agora. Calma, eu só queria... Eu quero conversar com você. Eu queria Sai, uma por vez... favor. Tá bom? Saia. Eu queria... Agora. Não quero falar. Saia. Você não quer defender o seu pai? Não. Não quer? A justiça da justiça, ele está aqui. Você não quer defender o seu pai? Nossa equipe também tentou conversar com os advogados de José Heraldo novamente. Mais uma vez, eles rejeitaram a ideia de explicar a versão do militar aposentado. Enquanto isso, mulheres tentam superar os traumas de infância. Só quem passou por isso vai entender o que eu tô falando. Você sabe o que aconteceu, você sabe o inferno que você passou. E como você não viveu, sobreviveu todos esses anos com isso remoendo dentro de você. Por mais que você tente esquecer, parece que você revive aquele momento. Porque nem hoje no meu trabalho eu estava trabalhando. Do nada, eu comecei a chorar. Mas para elas, o pior é o sentimento de injustiça por um pastor que está mais para lobo. Ele é uma pessoa doente? Não, ele tem consciência do que ele faz. Ele sabe o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Ele é completamente são. Ele era um pastor de igreja. Ele sabia que era errado. Ele tem consciência disso. Ele não é bobo. Eu acho que por tudo que ele fez, não só comigo, mas com todas as crianças, a morte seria pouco, porque é muito fácil ir lá e matar ele. Ele não sabe o sofrimento que ele causou nas famílias, o sofrimento que ele causou nas pessoas com quem ele fez o que fez. Ele, se dependesse de mim, ele ficava numa cadeia pública sofrendo tudo o que ele tinha que sofrer psicologicamente, fisicamente, moralmente, tudo que ele tivesse que sofrer, sofria numa cadeia pública. Eu não vou te cansar com esse assunto, porque nós temos tantos outros para falar ainda hoje. O único recado que eu deixo para o pastor e para a família é que nós não vamos descansar, porque a esposa desse pastor e a filha dele, que também foi molestada, estão dizendo na justiça que ele é doente, que na verdade ele precisa ser compreendido. Como é que vocês têm condições de dar para um doente a inocência de uma criancinha como remédio? Porque se pedófilo é doente, infelizmente a criança passa a ser o remédio. E isso eu não aceito. Isso não é doente. Este homem é um sem vergonha que durante 40 anos enganou pessoas dentro da igreja. Que nunca mais volte a pregar o evangelho. Até porque, se o senhor acredita na Bíblia, pode ter certeza que não tem coisa boa te esperando no futuro, não.